Meus queridos e queridas, nós temos aqui um celular com uma tela AMOLED de 120 Hz de atualização. Ela é variável, né? Pode ser 90, 120 ou 60 de forma automática. Brilhosa, 1300 nits de brilho. Uma câmera traseira de 108 megapixels, com uma traseira bem estilosa, né? Com esse design aqui. É uma traseira de plástico e esse é um celular da Blackview. Esse modelo aqui, ele acabou de ser lançado, é o A200 Pro e tá custando na faixa de R$ 1.300. Ele tem 12 GB de memória RAM, um processador MediaTek Helio G99 e é um celular muito interessante por essa faixa de preço. Ele tem 256 GB de armazenamento, ó, tá aqui para vocês verem, e tem a expansão de memória RAM para até mais 12 GB de forma virtual. Ele utiliza a memória interna, né? E gera uma memória RAM virtual, podendo chegar até 24 GB de memória RAM. Bateria de 5.050 mAh e, pasmem vocês, também tem capinha, que vem inclusa aqui na caixa dele. Uma capinha bonitinha, ó, capinha transparente, meio leitosa. E temos carregador de 66 watts, cara. Power Delivery, é um tijolinho. Ele tem modos de 45 watts, tá vendo aqui, ó, 27, 45 e 66 watts. Já com USB-C para USB-C, então um pacote super completo, saindo aí na faixa de seus R$ 1.300 no lançamento, e por um período limitado você ainda leva um fone grátis. Então, galera, é um celular que tem specs muito interessantes por um preço muito interessante. E detalhe, é uma tela que ela é curvada aqui nos cantos. Eu vou mostrar depois no vídeo com detalhe para vocês. A gente vai fazer um review completo dele. É claro que é um aparelho que tem alguns pontos que deixam a desejar, porque afinal de contas é um celular que tem um preço muito interessante, é um custo-benefício bem equilibrado na minha opinião. Ele roda bem os aplicativos, ele tem uma tela muito boa para essa categoria, um bom armazenamento, uma memória RAM gigantesca, custando aí, né, pelo preço de lançamento que está promocional, 1.300 e pouco. Realmente é um celular que chama a atenção. E o acabamento dele é muito bonito. Vocês vão ver aqui alguns detalhes. A câmera é razoável, em condições boas de luz também, já adianto isso para vocês, acho que a câmera é um dos pontos que mais pegou, apesar de ser um sensor de 108 megapixels da Samsung, tá? Eles deram um destaque realmente muito legal para essa câmera aqui em relação ao sensor, né? Quem produziu o sensor, mas é um celular muito equilibrado. Por essa faixa de preço no Brasil é bem difícil você conseguir alguma coisa. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é o link direto da loja oficial aqui da Blackview, tá? Do AliExpress, que a gente vai deixar para vocês. Eles mandaram esse celular pra gente fazer o teste, fazer o vídeo, e confesso que fiquei bem surpreso com o que a Blackview tá entregando. A Blackview normalmente faz aqueles celulares mais parrudos, que tem resistência, né, que são celulares para situações mais brutas, mas esse modelo aqui ele tem uma pegada de um celular mais moderno e com uma configuração muito boa. Só para não esquecer, a bateria aqui é de 5.050 mAh, então uma bateria bem grande, num corpo bem fininho também, tá bom? Então, links deixo aqui na descrição para vocês, vamos fazer um review completo nesse vídeo. Já aproveito e te peço que se você curtir esse vídeo, não esquece de deixar seu like maroto. Se você já é de casa, já deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações. E além do link dele aqui na descrição, eu deixo também o link para vocês do Bitec Pague Menos, que é a nossa ferramenta para você encontrar os melhores preços comprando produtos no Brasil ou fora do Brasil. A nossa ferramenta tem testador de cupom automático, tem localizador de cupom também para o AliExpress, para vários sites e funciona no seu celular, tá bom? Além disso, temos nosso grupo de ofertas também no Telegram, deixo tudo aqui para vocês e bora conferir essa belezura agora. Bom, meus queridos e queridas, vamos começar então falando aqui do design do aparelho. Ele é um celular que passa uma sensação de ser muito premium, tá? Porque ele tem essa tela curvada. A tela não vai até o final, tem uma pequena borda aqui, mas é uma tela curvada. Temos os botões aqui de aumentar e diminuir o volume, travar e destravar, e detalhe, o desbloqueio é por digital. É um desbloqueio rápido, não vi nenhum problema nesse sentido. Ele também desbloqueia com a tela desligada, ó. Demora um pouquinho mais, mas isso é normal. E é um celular que dá uma sensação de ser muito premium. Nós temos aqui embaixo um acabamento fosco, tá vendo? Com a entrada de USB-C. Saída de áudio, é uma saída só, ele é mono, não é estéreo, e a entrada para o seu cartão de memória aqui, seu chip, tá bom? Ele aceita até 1 TB de armazenamento extra, mas já é 256 GB, então você vai ter bastante memória aqui. Câmera frontal de 16 megapixels, que já adianto para vocês, é mais ou menos, tá legal? E na parte traseira é um acabamento de plástico com a escrita da Blackview. É um acabamento que não deixa a marca de mão, gostei muito disso aqui, ó, não deixa digital, ele é fosco. Tem a escrita de 108 megapixels e na câmera nós temos uma ultra-wide,
uma câmera macro e uma principal de 108 megapixels. É um design bem bonito. Em termos de beleza, esse aparelho realmente chama a atenção. Tem até esse detalhe aqui, ó, Designed for Blackview. Não entendi o porquê o for e não by Blackview, mas é assim que está escrito, tá bom? E temos aqui um microfone para cancelamento de ruído. A tela dele, galera, é uma tela boa. É uma tela que tem um brilho de 1.300 nits, tá, de pico, então é uma tela bem brilhosa. Pra vocês terem uma ideia, celulares topos de linha, sei lá, de gerações passadas, tinham esse pico de brilho, tá? Então é uma tela que ela é bem saturada, ela é uma tela AMOLED, com taxa de atualização de 120 e é uma taxa de atualização variável. Como assim, Becker? Eu posso vir aqui nas configurações, buscar aqui, ó, entrar na tela, e aí eu desço aqui, ó, para Smooth Display, que é a taxa de atualização. Então eu posso selecionar a inteligente, que é 120, ela vai alternar entre normal, que é 60, 90 ou 120, de acordo com o uso, para você poder economizar a bateria. Eu deixei em 120 aqui para a gente poder ver a tela rodando fluidinha, mas é legal você ter até a opção de 90 Hz, caso você queira deixar ela no meio do caminho. Nem tão travada em 60, mas também não tão alta em 120 para gastar muita bateria. Então você tem essa opção, além do modo automático, que eu achei bem legal eles terem essa atenção. Vou deixar em 120 travado aqui para vocês verem, e aí você tem aquela navegação fluidinha, tá bom? O Helio G99, que é o chipset que está aqui nesse celular, é um chipset justo, ele é um processador aí de 6 nanômetros, que tem uma boa economia de bateria, não é um dos mais potentes, mas ele é um chipset muito bom para você utilizar no dia a dia, sem excessos, é claro. Vai dar para jogar a maioria dos jogos sem problema, com 12 GB de RAM também sobra respiro aqui, mas não é um chipset topo de linha, é claro. Ele tem lá suas restrições, mas pelo preço tá bem equilibrado, considerando que esse celular traz. Ele traz um pacote muito bem equilibrado aqui. Além disso, nós temos Android 13 rodando aqui no sistema. Não sei falar exatamente para vocês quantas atualizações a gente deve ter, acredito pelo menos uma. Então nós temos aqui as definições do aparelho, ó, DockOS 4.0, que é o sistema que é utilizado aqui da Blackview, né, o sistema operacional deles sobre o Android, e ele conta com o Android 13, tá bom? Versão Android 13, tá aqui bonitinho para vocês verem. Então é um sistema bem atualizadinho. E nós temos um sistema de fácil acesso aqui no menu, né, sem segredo, né? Temos aqui a opção de tela, tem modo escuro, se você quiser, até para economizar bateria, né? Isso ajuda bastante. Tem até alguns modos escuros, olha, melhorar, gentil, que a tradução aqui não tá muito boa, mas olha, por exemplo, aqui ele deixa bem preto, tá vendo? Esse aqui ele deixa um pouco mais fosco. Então você tem opções aí de trabalhar também bastante coisa no celular. Eu achei interessante esse cuidado deles. Vou deixar no branco para vocês poderem ver o brilho da tela. E nós temos também a temperatura da cor que você pode escolher. Aqui, ó, especialidade, né, que você pode pôr uma predefinição mais frio, mais claro. Nós temos também esse modo mais claro, eu acho que ele fica muito saturado, e tem o modo padrão. Falando em saturação, essa tela é bem saturada. Eu achei ela até um pouco saturada demais, tá? É uma tela de 6.73 polegadas, perdão, 6.67, falei errado. E ela tem uma definição de, digamos assim, 2.4K, tá? Um pouquinho acima do 1080p. O que eu quero dizer com ela muito saturada? Quer ver? O AMOLED por si só, ele já tem as cores mais vivas. Vou até colocar na resolução máxima aqui pra gente poder ver, ó. Ele já tem as cores mais vivas, tá? Só que tem um detalhe. Aqui nesse caso, eu achei que ficou muito saturado. Então até os meus próprios vídeos que eu já sei como eu faço tratamento de cor, eu vi que fica um pouco demais. Então para certos vídeos, ela puxa demais as cores com aquele vermelho muito forte, aquela coisa muito... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, vai do gosto de cada um. Não é um grande problema, mas ele não tem, digamos assim, não vai ter uma fidelidade de cores muito alta. A tela poderia ter uma calibração um pouco melhor. Mas tem gente, a maioria das pessoas gosta dessas cores muito vivas, tá vendo? Esses verdes bem fortes e tal. Então é uma característica as telas da Samsung eram assim antigamente, elas eram um pouco fortes demais. Ó, o azul aqui da água parece até que ele tá meio radioativo, tá vendo? Então é uma coisa que dá pra você mudar um pouquinho lá naquelas configurações que eu mostrei pra vocês. Você pode tirar um pouco a saturação, mas essa é a padrão que vem, eu queria mostrar pra vocês. Mas é uma bela tela. Nós temos aqui uma tela bem grande, vocês podem ver que ele encaixa nas bordas aqui, ó, vai até o cantinho, as bordas são finas, é uma câmera punch hole, né, que é uma câmera pequenininha aqui. Então é um celular que, poxa, por essa faixa de preço, com essa tela,
É muito bom para quem quer ver conteúdo, quem quer, enfim, ter um celular aí com uma tela acima da média pela faixa de preço, é bem interessante. E um detalhe, o falante dele é um só. Nós não temos falante estéreo, mas é um falante boa qualidade, ó. É um som bem alto, tem uma espacialidade boa, não tem uma definição ruim, então é um som que não deixa a desejar. Então olha só, vou colocar uma música sem direitos autorais aqui para vocês escutarem um pouco comigo, tá vendo? Ela é bem boa, a qualidade, tá? Não é agudo, não bate metálico, tem um gravezinho que você sente batendo um pouco no celular. É claro que falta um pouquinho de espacialidade, por não ser estéreo, mas estamos falando de um celular que traz outros benefícios bem interessantes, né? Então, bem aceitável, tá, gente? Então, assim, para quem quer uma tela boa, uma tela grande, para ver conteúdo, ver seus vídeos, gosta de ver vídeo, é uma senhora tela. Não diria que é a melhor tela em termos de acerto de cor, esse tipo de coisa, mas, meu, é acima da média pro que a gente vê nesse tipo de preço de celular, né? Tela AMOLED curvada, grande, com brilho de 1300 nits, realmente isso salta aos olhos. É um dos destaques do aparelho, sim. Falando de processamento, como eu disse para vocês, nós temos aqui o Helio G99 da MediaTek, que é um chipset moderno, 6 nanômetros, tem uma boa economia de bateria. 5.050 mAh de bateria com carregamento rápido de 66 watts. Então é um belo de um pacote. Você vai ter uma bateria para o dia todo, a tela AMOLED economiza mais a bateria, principalmente se você deixar no modo escuro. Então, em relação a isso, é um celular que entrega bem. O desempenho dele é bom, mas tem alguns engasgos de sistema que poderiam ser um pouco melhores. Aí eu acho que é uma questão de acerto aqui, realmente, de software da Blackview tomar um pouco mais de cuidado. Deixa eu explicar para vocês o que eu tô falando. O que eu quero dizer é o seguinte, tem certos tipos de movimento, às vezes, que você faz, ó, que ele, tá vendo? Ele não vai na hora. E isso não é hardware, isso é software. Então, digamos assim, o movimento de voltar aqui não costuma ter problema. Mas eu percebi várias vezes que quando eu ia abrir os aplicativos no modo gestos aqui para gerar o multitarefa, né, para ele abrir, ele dava uma engasgadinha. E isso não é devido a hardware. Nós temos 12 GB de RAM, um chipset que para rodar sistema não vai travar. Então isso são pequenos acertos de software mesmo. Outro detalhe, o aplicativo de câmera aqui, por exemplo, ele também dá umas engasgadas que não era para ter, ó. Tá vendo? Ele demora um pouquinho para mudar a câmera, ele dá uma engasgadinha. Ele não é muito responsivo, tá vendo? Ó, vou virar para a câmera da frente. Ó, não foi, ó, travou, tá vendo? Vou fazer de novo, foi. Então, assim, são detalhes que, para quem gosta de um celular muito ágil, muito rápido, pode atrapalhar um pouco por causa do software. Principalmente na câmera. Acho que aqui na câmera é o ponto mais crítico em relação a essa questão da fluidez. Quando você tira a foto, ele demora um pouquinho, ó, não consigo abrir a foto logo em seguida, ó, tô clicando aqui, demorou várias vezes para abrir. Então é uma questão que pega um pouco na parte de otimização de uso do sistema, tá bom? Mas não é um celular lento, são detalhes que a Blackview precisa melhorar nesse sentido. Não é nada que atrapalhe absurdamente o uso no dia a dia, mas para uso de câmera me incomodou essa fluidez no sistema, tá? Agora vamos falar da parte de jogos, colocar um joguinho aqui para vocês verem. Só quero colocar, olha só, o Subway Surf para vocês verem, que esse é um jogo que ele roda a 120 Hz, ou Hertz, né, que a galera fica brava que eu falo Hertz. Então ele roda a 120 Hz, e aí dá para você ver direitinho aqui a fluidez da tela, é uma beleza. E essa tela AMOLED aqui é uma tela, né, com brilho com umas cores muito saturadas, como eu já disse para vocês, que para esse tipo de jogo vai muito bem. Então esse não é um jogo que a gente olha por causa de desempenho, é claro, né, os celulares mais básicos já rodam esse jogo, mas aqui você aproveita o benefício da tela 120, aquela beleza para você jogar. Mas nós temos também, ó, tá vendo? Ó? Eu tentei aqui, ele deu umas engasgadas. Mas nós temos jogos mais pesados, como por exemplo o Asphalt 9, que roda muito bem. Então olha só, gente, nós estamos aqui com o Asphalt 9, ele não está rodando os gráficos no máximo, é claro, né? A gente vê porque faltam alguns efeitos, mas de forma alguma ele está rodando no modo mínimo. Então a gente não vê uma queda de frame, nada do tipo, ele roda aqui bem até travadinho, próximo, acho que deve estar uns 50, 60 frames aí. E é um celular que você vai conseguir rodar a maioria dos jogos sem dor de cabeça. Com um som que é muito bom e uma tela que para esse tipo de jogo, né, bem saturada, se sai muito bem.
E olha só que tela grande. É uma tela muito legal para você jogar aí seus jogos e ver seus conteúdos. Desde que você não espere aquela fidelidade de cores, tá bom? Mas lembre-se que é um processador justo, mas não é aquele processador que você vai editar vídeo, vai editar foto, coisa muito pesada, porque ele não é o foco dele, mas ele é um intermediário a intermediário avançado. Então ele já roda melhor aqui múltiplos aplicativos, né? Principalmente para quem faz uso normal de YouTube, qualquer coisa que seja, você não vai ter aperto nenhum aqui, você vai rodar tudo muito bem, tá? Não se preocupe com isso. Então é um celular bem justo, bem acertado. Aí quando você junta com a bateria de 5.000 mAh e 60 watts de carregamento rápido, é um senhor pacote. E as câmeras, Becker, como é que esse aparelho se sai, né? Bom, gente, é o seguinte, sentimentos mistos aqui. Porque é uma câmera de 108 megapixels com sensor da Samsung. A Blackview fez questão de colocar isso até nas propagandas do celular e tal, o que é legal, que mostra a procedência do processador que a gente tem aqui, né? Do sensor que a gente tem. O que acontece? A gente tem aqui uma câmera 108 megapixels, uma de 8 megapixels ultra-wide, uma de 2 megapixels macro e uma 16 megapixels frontal. A de 108 megapixels, eu vou mostrar aqui os resultados para vocês. Ela é boa em boa condição de luz, tá? Em condição baixa de luz, ela não é razoável, ela deixa a desejar e eu sinto que é por causa de falta de acerto, de a Blackview não ter trabalhado o suficiente. Ela tem um sensor bom, que ela não trabalhou o suficiente que ela deveria trabalhar aqui. Então, é a mesma coisa que você ter um carro com motor potente, mas você não regulou direito esse motor, tá? A câmera ultra-wide é mais ou menos, a câmera macro mais ou menos, e a câmera frontal mais ou menos. Então, o destaque mesmo aqui é a câmera de 108 megapixels para condição de uso normal. Você vai ter uma foto boa. Agora, o restante ok. Mas eu entendo, né, gente, que é um celular que traz muitos outros pontos interessantes e aí você tem aquela questão de que a empresa tem que economizar em algum lugar. E normalmente se economiza, às vezes, na parte de engenharia, de regulagem fina do software, ali da foto, né? Não se pode ter tudo por um preço tão competitivo assim. Então eu acho que aqui foi um ponto que a gente teve as economias aí. Então, galera, olha só. O aplicativo da câmera é aquilo que eu já tinha mostrado para vocês, tá? Ele tem uma certa lentidão, então isso atrapalha para quem usa muita câmera e precisa de agilidade na câmera, isso eu já adianto para vocês. Nós temos aqui na parte de software, parte de gravação de vídeo, que você vai ter filmagem em até 2K, não tem Full HD a 60, tá? É só 2K. Temos o modo noite para tirar fotos noturnas, temos o modo de 108 megapixels de câmera cheia, isso é bem legal, vou até colocar aqui ó, a capinha dele para ficar mais fácil para vocês verem. Imagem é foto mesmo, modo de embelezamento, e tem outras funções aqui que é a câmera macro, modo retrato. Modo retrato é bem sofrido, já dando para vocês, modo Pro e modo panorama, tá bom? Temos aqui a opção de mudar também, 16:9, 4:3, tá? As opções de foto. HDR, que você pode utilizar no modo automático, e flash. Então, o que acontece? A câmera principal, olha só, tirei uma fotinha aqui até agora para vocês verem, é uma câmera boa. Eu gosto do resultado que eu vejo quando a gente tem boa condição de luz, só que aqui ela sai um pouco sem foco. Então assim, o foco, por exemplo, é lento, ele demora um pouco, ele não é como deveria ser, mas quando você tem uma condição razoável de luz, quando você tem, né, quando você foca certinho, você tem uma boa qualidade de foto. Você tem uma vantagem que por ser um sensor de 108 megapixels, 2 vezes de zoom, você quase não perde resolução nenhuma e você consegue até tirar fotos com 4 vezes de zoom sem grande sofrência, tá? Porque ele cropa de um sensor muito grande. Já a câmera ultra-wide, a história muda, tá? Aí a qualidade cai, é uma câmera bem mais simples, a gente vê uma definição, ó, uma definição bem mais sofrida, a cor muda, já é uma câmera de qualidade mais baixa, como eu disse. Eles têm que economizar em algum lugar, né? E a câmera de selfie, aqui nós temos uma câmera mediana, eu achei, assim, nada demais, deixa bastante a desejar, e o HDR dela, eu também achei sofrido em condições extremas, tá? Ó, nós tiramos 2 fotos aqui, para vocês poderem ver um pouco. E eu quero mostrar alguns exemplos de fotos que eu tirei. Aí, ó, viu que eu falei para vocês que trava um pouquinho? Isso me incomoda um pouco. Mas olha só, algumas fotos em condição normal de luz. Nós temos fotos, ok, fotos razoáveis. Essa aqui é uma foto de 108 megapixels, eu tirei a foto no modo cheio. Então olha só que interessante. Você não tem uma bela definição, mas você tem um nível de detalhe, digamos, ele capta bastante informação. Não vai ser extremamente detalhado, mas olha só
Vocês estão vendo a foto, olha onde eu fui buscar o cara. Você vê que é uma pessoa que é um borrãozinho, mas você vê que é uma pessoa andando, ó. Dá pra ver a cor da camiseta, tudo. Então ele busca um nível de detalhe razoável. Você consegue fazer um crop, por exemplo, aqui, sem perder muita qualidade. Então é utilizável essa câmera assim de 108 megapixels no modo full. Aqui, olha, tiramos outra foto no modo 108, ó, dá pra ler a placa. Zona sul, jardim satélite, tamanho, tá vendo? Então é aproveitável, mas por exemplo, a gente vê bastante, olha aqui, ó, quanta distorção aqui de cor, tá vendo? Tudo meio roxo. Isso aí é o projeto de lentes que é colocado aqui, mas lembre-se que nós estamos falando de um celular custo-benefício, gente. Não dá para ter tudo. Que é a câmera no modo noturno, a gente fechou aqui o estúdio, né, para deixar ele mais escuro, então é sofrido, tá? É mais sofridinho o modo noturno. E onde você tem um pouquinho mais de luz entrando, ele já fica um pouco melhor, mas ainda assim você não tem muito detalhe, ó. E não é pelo sensor, é pela questão de processamento. Essa é a macro. A macro, em condição média de luz, ela já sofre. Então você tem que ter uma condição muito boa de luz, porque ali a gente já vê bastante ruído. E olha só que interessante, isso aqui é no modo que a gente faz o crop da câmera principal. Então aqui é dando zoom pela própria câmera, pelo próprio software da câmera. Então olha a distância que a gente estava, olha. Começou aqui da ultra wide e fomos aproximando, ó. É bem utilizável. Então a câmera principal é a que você vai mais usar. O HDR dela eu esperava mais. Essa foto aqui atrás vocês estão vendo que o céu, ela não conseguiu trabalhar o HDR, ficou bem mais ou menos, na verdade não pegou informação nenhuma do céu. Essas fotos mais padrões em boa condição de luz saem bem. Aqui, olha, algumas fotos com a câmera principal em condição de luz normal, você tem uma foto boa, as cores são boas, agora essa aqui é ultra-wide. A ultra-wide já é bem sofrido, tá, galera? Vocês podem ver, olha a diferença de cor para principal para ultra-wide. Então, ultra-wide é mais para ter ali, se eu usar numa condição mais ou menos, tá? Mas não vai suprir muito. Aqui nós temos o modo retrato, que vocês podem ver que não me recortou direito, então é mais ou menos o modo retrato, é bem sofrido também. Aqui melhorou um pouco, tá? Mas ainda assim não é a mesma coisa com a câmera principal. E aqui é uma selfie que eu tirei para vocês poderem ver como ela se sai aqui, ó, com o HDR, que também tá bem sofrido, praticamente quase zero HDR aqui. Beleza? Ó, aqui é uma selfie numa condição de luz normal, aqui isso é um pouquinho melhor. Então assim, é mais a câmera principal mesmo, olha só como é que fica aí, ó. Que nós temos aqui, que vai dar conta, tá? Filmagem dela, gente, também assim, não tem muito o que se esperar, tá? Uma coisa que eu queria até testar aqui, vamos ver, vamos só colocar para gravar rapidinho, ó, eu quero ver se ela deixa a gente, ó, ela não deixa a gente mudar entre as câmeras quando tá filmando, em Full HD, bom, você não deixa em Full HD, não vai deixar em 2K, tá? Vamos fazer um teste rápido aqui, ó, vamos ver o autofoco. Até que tá razoável, ó, tá? Mas assim, não é muito o destaque desse aparelho, as câmeras auxiliares. Vai ser mais a câmera principal e não espere muito de filmagem também. Então, galera, eu gastei um bom tempo aqui falando das câmeras para vocês entenderem que não é uma câmera ruim, tá? Mas também não é uma câmera boa. A câmera principal, em certas condições, vai estar ok, mas a lentidão do sistema atrapalha um pouco, né? Então, assim, se o seu foco é basicamente a câmera, eu não diria que é a melhor recomendação do mundo. Agora, esse pacote todo, né, que eu já falei para vocês, do hardware, da tela, desbloqueio em tela, um sensor justo, um processador bom, 12 GB de RAM, 5.000 mAh de bateria, tela de 120 Hz, com atualização variável e tudo mais, é sim um bom pacote, tá? É um celular que não tem muito o que reclamar. A gente está falando de um aparelho que custa na faixa de seus R$ 1.300, ainda está vindo com fone grátis nesse período da promoção, e no Brasil dificilmente você vai conseguir algo parecido com isso. Então a gente tem que sempre comparar, né, numa faixa ali de preço. Lembrem-se que eu estou falando que esse celular é um celular importado, então existe o risco da taxação. Eu já fiz vários vídeos falando sobre como é que está a situação da taxação atual, tá bom? Mas basicamente continua tudo meio que a mesma coisa. A galera está importando, muitas lojas não aderiram ainda ao remessa conforme, então as coisas meio que continuam como elas estão atualmente, nada mudou muito. Então é um celular que eu acho que é uma opção interessante de importar, desde que você lembre desses riscos da questão da importação, mas é um aparelho, olha, que me surpreendeu. Design bonito, boa tela, tem pontos muito fortes
que valem a pena para quem tá interessado em não gastar muito, e ainda assim tem um celular que, poxa, é robusto de forma geral, tá? Se você curtiu o vídeo, lag maroto, ativa o sininho para receber as notificações, não esquece de conferir aqui na descrição o link dele, o link do Biteco Pague Menos para você ver se consegue um cupomzão aí também, porque sempre tem cupom que o Biteco Pague Menos consegue para o AliExpress e também aqui no Brasil, tá? Funciona com a maioria dos sites no Brasil. Esses dias eu consegui um desconto bem legal aí foi uns R$5, mas era um produto que custava tipo 50 conto, então 5 já é bastante coisa, né? Proporcionalmente no preço. Então vale a pena, tá bom? Comente aí o que você achou, se curtiu o vídeo, eu peço que se inscreva no canal se você não tá inscrito. Esse aqui é o Black Review A200 Pro e a gente vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.